E mais uma vez eu estou aqui na Clínica Médica Saúde e Vigor e hoje eu vou estar conversando com a doutora nutricionista Débora Brant. Agora a Clínica Saúde e Vigor, além de todas as outras especialidades que eles atendem, tem também nutricionista com a doutora Débora. E olha só, hoje a nossa conversa vai ser sobre obesidade. No mês de outubro também é comemorado aí o combate à obesidade. Na última semana foi realizada uma semana de combate contra a obesidade, diversas atividades realizadas em todo o país e hoje esse será o nosso assunto. Doutora Débora, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado a nossa entrevista, o nosso convite para estar participando. E já que nós vamos estar falando sobre a obesidade, como podemos definir a obesidade? Ela pode ser considerada uma doença? Então, a obesidade, definir a obesidade a gente consegue, né? O método mais prático e mais difundido que é feito é a questão de avaliar o peso pela altura, né? No que todo mundo já ouviu falar, acredito eu, chamado IMC, Índice de Massa Corpórea ou Corporal. Onde a gente pega o peso, divide pela altura ao quadrado e aí chega nos valores que a gente compara com uma tabela de referência. E a partir do momento que a pessoa vai crescendo nesse número, chegando a 30, 35, 30 já é obesidade, 35 obesidade mórbida, a gente já consegue essa classificação. Se ela é considerada uma doença, pode-se considerar que sim. Todo o tecido adiposo, ele produz as interleucinas, que são substâncias indicativas de processo inflamatório. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode dizer que a obesidade é um tipo de doença porque ele vai causar uma inflamação no organismo. Só que é uma doença que dá para ser controlada, que dá para ser tratada, né? Não apenas com a parte nutricional, mas também com acompanhamento médico, às vezes se faz necessário, porque ela pode trazer outras intercorrências, né? Mas é uma doença que pode ser tratada, pode ser regredida, né? A gente pode, através dessas intervenções, voltar à normalidade no indivíduo. Sim. E quais são as causas da obesidade? Então, nós temos causas variadas, né? Pode ser por uma questão genética, uma alteração, e aí tem uma disfunção hormonal e a pessoa acaba acumulando muita gordura, como também pode ser a questão do hábito alimentar, porque se na casa dessa pessoa, desse indivíduo, os hábitos são totalmente incorretos, grande consumo de gorduras, de açúcares, pouca ingestão de água, pouca ingestão de fibra, etc. Por mais que essa pessoa tenha uma predisposição genética a ser um indivíduo magro, a ser um indivíduo eutrófico, como a gente chama, né? Ele, por se alimentar errado, por ter hábitos errados, ele vai acabar desenvolvendo excesso de peso. Então pode ser essa questão da predisposição genética, pode ser alterações hormonais, né? Vários hormônios estão relacionados a acúmulo de gordura, como também pode ser uma pessoa indivídua que em determinado momento passa por um momento de estresse, muda seus hábitos e começa a adotar hábitos de alimentação errado e isso também vai favorecer ao ganho de peso. O fato da gente ganhar ou perder peso vai estar relacionado ao que a gente ingere e ao que a gente gasta, uma balança, né? Então, se a gente consome muito e não consegue gastar, a gente vai estar acumulando essa energia em forma de gordura, que é a forma mais prática do nosso corpo de armazenar, é gordura. Nós temos espaço limitado para guardar carboidrato, nós temos um estoque proteico também limitado, mas ninguém morre por excesso de gordura, né? Ninguém morre porque não consegue mais guardar gordura no corpo. O tecido adiposo ele é totalmente flexível. Quanto você der de excesso de caloria, o corpo vai transformar em gordura e vai acumular, não tem limite. O problema são as consequências para o organismo desse excesso de gordura. Podemos dizer, doutora, que existe um tratamento adequado para a obesidade? Tratamento para a obesidade existe, né? A grande questão é que o indivíduo ele tem que ser tratado na sua individualidade. Pode ser que apenas com mudanças de hábitos, um acompanhamento nutricional, mudança na alimentação, prática de exercício físico, às vezes isso já consegue alcançar o objetivo da redução desse peso, desse excesso de peso.
Agora, às vezes a gente encontra alterações hormonais, às vezes a gente encontra outras fisiologias, outras coisas que são relacionadas ali no indivíduo e que ele vai precisar também do acompanhamento médico, nessa parceria, né, do médico e do nutricionista. Sim. E como a pessoa ela vai saber se que ela está acima do peso, já entrando na obesidade mórbida? Então, como eu falei no começo, né, nós identificamos a obesidade de forma mais prática a partir do IMC. E quando a gente calcula o IMC e quando a gente vê que já está passando dos 25, né, que já é um indicativo de sobrepeso. Então, a partir dos 25, a pessoa tem que ficar atenta. Chegou aos 30, ela já é classificada como obesidade, né? E aí já requer uma atenção maior. A partir dos 35, aí já é uma obesidade grau mais elevado, né? Chegando à obesidade mórbida, e aí o paciente corre muito mais riscos cardiovasculares e todas as outras complicações que podem estar relacionadas à obesidade. Então, é importante que a pessoa procure o quanto antes, né? Porque quanto antes, mais fácil esse processo de retorno à eutrofia, ou retorno à normalidade. Sim. E quais os problemas físicos que a obesidade pode causar no indivíduo? Considerando que quem sustenta o nosso corpo é a nossa estrutura óssea, essa é uma das primeiras que são afetadas, né, por esse excesso de peso. Então, a gente pode ter comprometimento de coluna, problemas no joelho, de não conseguir sustentar, né? Alguns problemas também no calcanhar, de estrutura óssea de uma forma geral, mas não é só esse o problema, né? Temos as dislipidemias, que são as alterações de colesterol, triglicerídeo na corrente sanguínea, e isso pode produzir entupimento de veias, aí a gente pode ter os derrames, pode ter infarto, que é a falta de alimentação de alguns tecidos, que pode ser no coração, como pode ser em qualquer outro órgão da gente, né, em qualquer outro órgão do nosso corpo. Alteração da pressão, por causa desse enrijecimento dos vasos sanguíneos pelo depósito de gordura neles, a gente pode ter alterações de pressão também. Quer dizer, várias outras doenças que vêm somando e prejudicando a saúde do indivíduo como um todo. Então, o problema não é só o excesso de peso, são as consequências que esse excesso de peso pode trazer para o organismo como um todo. Sim, e é possível o indivíduo manter o peso desejável? É possível, sim, manter o peso desejável. Claro que esse peso desejável, ele tem que ser avaliado, né? Porque às vezes as pessoas desejam ter um peso muito abaixo do que elas podem, do que é saudável para elas. Então a gente também, porque assim como tem o IMC para cima, que indica a obesidade, também tem as classificações de IMC mais para baixo, que indicam a desnutrição ou o risco nutricional, né? Então assim, existe uma faixa de peso ideal e é dentro dessa faixa que a gente trabalha, tá? Tentar ajustar a expectativa do paciente com o que é saudável para ele, tá? Mas é possível sim manter, desde que haja essa empatia, esse comprometimento paciente com o nutricionista, né? Onde a gente pode estar conversando, construindo uma prescrição dietética que atenda ao hábito desse paciente, que faça ele gradativamente aderir ao planejamento dietético, porque esse é um grande problema que a gente tem, né? De às vezes a gente passar uma prescrição muito restritiva e o paciente não conseguir seguir, né? Eu já gosto de trabalhar com o tema da reeducação alimentar, né? Onde a gente vai trabalhando a partir de como o paciente chega, a gente trabalha com ele até chegar onde ele deseja, né? E a gente tem que também entender que, por exemplo, um indivíduo de 30 anos, se ele está obeso em consequência de uma vida de 30 anos, né? Então, assim, não vai ser em 15 dias, em um mês, em 2 meses que ele vai ter o corpinho dos 14, dos 15, não é nesse sistema, né? A gente tem que entender que o corpo, ele está assim hoje pela construção dos hábitos alimentares e dos hábitos de vida que a pessoa desenvolveu até hoje, né? É possível voltar à normalidade? É um trabalho em conjunto, tanto do profissional de saúde quanto do paciente, do nosso cliente. Esse peso desejável, ele pode ser atingido através do controle da alimentação, através do acompanhamento médico quando for o caso, né? E também lembrar que também é importante a questão da atividade física, que também tem que ser orientada, né? Eu acredito que
juntando todos esses fatores, a gente consegue sim fazer com que o indivíduo assuma, né, esse novo hábito de vida, esse novo hábito alimentar e consiga sim alcançar o seu peso desejável, o seu peso ideal para ele. Ok. Doutora, então, muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com a doutora Débora Brant, ela que é nutricionista, está atendendo agora aqui na Clínica Médica Saúde e Vigor. Lembrando que aqui na Clínica Médica Saúde e Vigor você também vai encontrar outras especialidades. Além da nutricionistas, temos também psicólogo, temos a doutora Daniela Marques, ela que é especialista na saúde da mente, a doutora Agri Rebeca, ela que é especialista aí na saúde da mulher, e o doutor Arthur Loubet, que é especialista na saúde do idoso. Então, agora em Ariquemes você tem uma clínica completa aí para você estar procurando o seu especialista de preferência. Dá só uma olhadinha no nosso VT. Centro Médico Especializado Saúde e Vigor, uma clínica voltada para a saúde familiar, com consultas médicas em várias áreas e exames de ultrassonografia. Doutora Agri Rebeca, especialista em saúde da mulher. Doutor Arthur Loubet, especialista em saúde do idoso. Doutora Daniela Marques, especializada na saúde da mente. E agora, doutora Eliude Martins, psicóloga. Ligue e agende a sua consulta. 3536-5640 ou 99985-1563. Clínica Médica Saúde e Vigor, Rua Uirapuru, 1459, Setor 2.